Boa noite, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do ensino médio do Colégio El Shaddai. Depois de um período aí meio distante de vocês, pelo menos virtualmente, nós estamos retomando hoje as aulas, né? E já estamos aproveitando para acelerar o processo, né? Tentar melhorar um pouquinho os vídeos, falar de uma maneira mais tranquila. Espero que tenha melhorado, vocês me avisem, por favor. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas e falar um pouquinho da aula 9, tentar falar também da aula 10, do material de revisão de vocês, de Sociologia. E os títulos são Cultura, Conhecimento e Poder e Cultura, Memória e Mídia. Sabe que a questão cultural ela está ligada a uma área específica da área social, do estudo social, que é a antropologia, não é? E a cultura ela é fruto, ela é produto das relações humanas nos seus diversos aspectos, nos seus diversos grupos, né? E a gente sabe que essa construção cultural ela depende das relações, depende da convivência, do lugar, do clima, depende de muitas e muitas situações, né? E aí tem o Dennis Cauchy, ele faz uma análise, né, nesse sentido da questão antropológica. Ele diz o seguinte: se todas as populações humanas possuem a mesma carga genética, elas se diferenciam por suas escolhas culturais, cada uma inventando soluções para os problemas que lhes são colocados. Essas escolhas culturais não são, é importante que se diga, racionais ou intencionais. Elas são resultado do acúmulo de experiências de várias gerações e podem alterar-se conforme as necessidades do grupo. Então, aqui está um resumo do que seria essa questão cultural, né? O povo faz cultura, né? Questão de produzir cultura, de gerar cultura, cultura por meio da língua, por meio da tradição, dos costumes, e aí envolve música, comida, roupa, vestimenta, o jeito de dormir, o jeito de se relacionar, de casar, as instituições, é um motivo de análise da antropologia e da questão sociológica nesse sentido. Hoje, especificamente, nós vamos falar um pouquinho da ideia de cultura e civilização, fala um pouco do eurocentrismo, fala da padronização cultural, do risco que a gente corre, que a gente vive na sociedade, da questão da unidade, da diversidade, ou a unidade na diversidade, e falar da questão da cultura, do conhecimento cultural, ou da cultura como saber e como conhecimento. Do ponto de vista antropológico, a gente tem um problema sério, e aí a gente vai ter que analisar as questões culturais humanas, que é o eurocentrismo. É um tipo de etnocentrismo. O que seria o etnocentrismo? A imposição de uma cultura sobre a outra, ou a imposição de valores culturais de uma determinada etnia, de um determinado povo sobre o outro. E a gente sabe que a Europa ela colonizou grande parte dos outros continentes. A América do Sul foi colonizada por europeus, a América do Norte, a Ásia, parte da Ásia, da África, não é? Mas o que aconteceu? Os europeus chegaram em outros povos e impuseram a sua cultura sobre os outros povos, seja por meio da língua, seja por meio de um costume, né? E muitas vezes de maneira violenta, né? Aqui no caso do Brasil, por exemplo, foram dizimados índios, né? A gente sabe bem disso. E esses valores culturais, eles foram colocados sobre esse outro povo. E por que eurocentrismo? Porque você centralizou determinados costumes culturais, determinadas normas
determinados padrões, e colocou para outro povo viver isso, tá certo? E eu já falei também com vocês em algumas aulas que hoje esse processo ainda continua acontecendo, agora por meio virtual, né? A gente tem a ideia do American Way of Life, jeito americano de viver, que você copia o americano, o estadunidense muitas vezes, sem perceber, inconscientemente, porque você é toda hora bombardeado pela mídia, né, bombardeado por padrões culturais, você acaba replicando isso, né? Aí a gente come o que eles comem, às vezes tenta pensar como eles pensam, anda como eles andam e por aí vai, né? E isso acontece na cultura ocidental, na cultura oriental, sempre tem essa questão de um povo se sobrepor ao outro, e é motivo da gente analisar aqui. E de que maneira que essa questão se relaciona com conhecimento? O título é Cultura, Conhecimento e Poder. Por exemplo, a influência de uma língua, por exemplo, a língua inglesa sobre o mundo. Ela está relacionada só à questão da linguagem? Não, né? Ela está relacionada à questão do poder econômico americano, poder hegemônico americano, que foi construído ao longo da história, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, né? As duas guerras geraram no mundo uma nação que hoje é nação hegemônica, que são os Estados Unidos da América, que por sua vez foram colonizados por ingleses, né? Teve uma influência maior dos ingleses lá, daí a língua, o inglês norte-americano. E hoje o brasileiro, o chinês, o japonês, o africano, tem esse tipo de influência por meio da língua e acaba replicando esse tipo de processo, tá certo? E como é que o conhecimento ele é determinante nessa questão cultural? Porque é por meio do conhecimento que você impõe regra, impõe poder, a linguagem científica, a linguagem política, a linguagem econômica, ela também tá ligada a essa questão cultural, certo? E é uma questão da gente, é um motivo da gente analisar, da gente pensar, e até que ponto isso não é violento, né? Ou até que ponto isso não tira a autenticidade de determinada estrutura cultural, né? De determinados costumes, tradições, né? Porque o mundo globalizado, ele acaba, de certa forma, padronizando do ponto de vista econômico, político, e aí a cultura está envolvida em tudo isso, tá certo? Essa é a análise que nós estamos fazendo aqui hoje. De que forma a cultura, o conhecimento e o poder se relacionam, tudo bem? Se você for para o Oriente, você tem uma influência muito grande da China, né? Da Índia, né? Você tem uma influência sobre aquele lugar ali desse povo, por quê? Porque eles também detêm um poder político, econômico, social, automaticamente cultural sobre outros povos que detêm um poder menor, e acaba que nesse sentido hegemônico, acaba que uma cultura ela se sobrepõe às outras, tá certo? Tudo bem? E aí, como é que a cultura, agora na aula 10, se relaciona com a memória e com a mídia? Se você pega a palavra ou a cultura e a memória, tem a ver com a questão da cultura material e imaterial de um povo. Você tem patrimônio histórico da humanidade, você tem patrimônios nos próprios países, e tudo tem a ver com a questão cultural, com a questão dessa construção, dessas relações ocorridas ao longo do tempo. Determinados marcos são guardados exatamente porque a história humana ela depende disso. Mas agora, como é que isso se relaciona hoje com a mídia? Você tem, vamos pensar, uma obra de arte, vamos pensar na Mona Lisa, de Da Vinci. Ele produz um quadro
que é um ícone da questão da arte, caríssimo. Mas aí hoje você pega a questão da mídia ou da indústria cultural e você reproduz esse quadro para qualquer pessoa copiar, colar numa moldura e por aí vai. Qual é o problema dessa questão da relação da cultura com a mídia ou com a própria memória? As mídias sociais ou a mídia em geral, a cultura midiática, é analisada na sociologia por um grupo de pensadores de uma escola chamada Escola de Frankfurt ou a Escola Crítica. O problema é você, de novo, né, quando nós analisamos a questão antropológica, nós falamos do etnocentrismo, do eurocentrismo, o problema é você desconhecer ou você eliminar o outro, né? Você elimina a questão da identidade, você elimina a questão da autenticidade, você para de dar valor ao outro. Quando você padroniza, quando você massifica, segundo essa escola de pensamento, a escola de Frankfurt ou a escola crítica, você reifica ou coisifica tudo. Você coisifica uma obra, de repente, que tem um valor intrínseco enorme para a própria humanidade, para as pessoas, quando você produz aquilo em massa, como se fosse uma indústria cultural. E aí você pode levar isso para a música, você pode levar isso para o folclore. No Brasil você pode levar isso para a questão do próprio carnaval. A gente analisa ali o Nordeste, a mídia pega tudo isso, segundo a escola crítica, e transforma em produto, tá certo? E você acaba tirando o valor daquela estrutura, né? Mais do que isso, você tira muita riqueza, você tira a diversidade, você tira a capacidade criativa, muitas vezes, porque as pessoas acabam se submetendo ao que a mídia, por meio do processo do capitalismo, determina para você. Você vai fazer tal música porque eu vou vender tal música de tal maneira. Você vai produzir tal coisa porque eu vou precisar disso para tal nicho de pessoas, tá certo? E você, de certa forma, do ponto de vista sociológico, você acaba matando a questão da memória, muitas vezes, porque você massifica tudo, você industrializa tudo, você pasteuriza tudo, tá certo? E como nós estamos aqui fazendo uma análise antropológica da questão cultural, você elimina, inclusive, a ideia de uma humanidade diversa. Você pensa nessa questão da colonização europeia aqui, você eliminou um monte de coisas que os indígenas faziam. No processo de escravização do negro para ser vendido como um objeto aqui para o Ocidente, por exemplo, você transformou um ser humano com uma história de vida em uma peça, em um objeto. E hoje a mídia ela trabalha muito em cima dessa questão da imagem, de produzir as coisas em massa, tá certo? E você acaba alienando o homem daquilo que ele realmente é. Transforma tudo em coisa. Tudo bem? E é isso, basicamente, né? Eu espero que vocês analisem com calma isso. Pensar que hoje nós estamos em busca de uma autenticidade, de uma identidade, né? E aí você vê altas discussões na própria sociedade, o desrespeito ao que é diferente, ao que não é igual, ou aquilo que não é considerado normal. A mulher, às vezes, é discriminada nesses processos culturais, o negro, às vezes o homossexual, né? Nas questões religiosas você também tem essa questão de uma discriminação, de uma determinada imposição. Então tudo isso pode ser pensado nessas questões de cultura, de conhecimento, de poder, de cultura, de memória, da massificação da mídia, certo? Espero que vocês deem uma lida nas apostilas. Aqui é um material de revisão, matéria que nós já estudamos, mas eu quero que vocês deem uma lida com calma. E mais uma vez eu vou comentar também o exercício que tem nas aulas. Vou mandar um áudio por e-mail para vocês avaliarem com mais profundidade, tá certo? E vocês também deem uma lida e me digam aqui o que ficou de dúvida e tal, certo? Boa noite para vocês, muito obrigado.